And He, amazing grace and love, brought us back on His presence. He dressed Adam and Eve. He worried about you and me. He kept someone set us free. Jesus Christ. No programa de hoje estamos recebendo a visita de André Catalão. Ele é pastor evangélico da igreja Bola de Neve de Boiçucanga, músico profissional, ex-integrante da banda Golpe de Estado, uma das mais importantes bandas do rock brasileiro. E hoje estará esclarecendo sobre o tema espiritualidade na recuperação do dependente químico. E você, assinante, se precisar tirar alguma informação, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 31 58 71, que terá alguém aqui para tirar as suas dúvidas. Agora vamos bater um papo legal com esse moço. Canta bonito, hein, rapaz? Obrigado. Faz muito tempo, não é não? Faz tempo que eu faço isso. Se não fizesse bem, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Mesmo com essa cara de moço. Mesmo com essa cara de moço. Isso é muito bom. Conta pra mim, quem que é o André Catalão? André Catalão? Só um lancinho, porque eu vou fazer muitas perguntas pra você, viu? Tá bom, tá bom. Eu sou um menino de classe média alta, muito bem sucedido, vamos colocar assim, durante toda a minha vida. Culturalmente tive todas as informações possíveis, mas saí para um caminho totalmente errado e acabei quase morrendo, e com isso vi uma geração inteira morrer. Minha própria irmã morreu de overdose, meu irmão morreu de cirrose. Vi uma geração de pessoas muito brilhantes e cultas e bem colocadas ser totalmente desclassificados depois disso. E o André Catalão fez parte de toda essa história, né? Durante 50 anos, eu tenho 50 anos, durante 40 anos, vamos colocar assim, eu fiz parte dessa história. Nos meus últimos 10 anos, eu tenho sido um dos homens mais felizes dessa terra. Eu só não falo que eu sou mais feliz, porque estava com o Mauri, ele falou, não, o mais feliz sou eu. Mas todo mundo está limpo e fala que é o homem mais feliz dessa terra. Né? Depois da gente descobrir a nossa recuperação, a gente fica como os que sonham, né? Então é muito bom estar aqui podendo falar de uma experiência, testemunhar algo que aconteceu na minha vida. Só que a minha vida era mais pública, né? Eu também era vocalista numa banda de rock, antes era compositor. Em 75 eu fui compositor do Casa das Máquinas, uma banda da Som Livre. E atualmente eu componho para a Igreja Bola de Neve. Maravilha. Ou seja, eu componho para Deus. E o que representou para você ser vocalista da banda Golpe? Me deu uma experiência de vida muito grande, né? Com relação a... Mas ao mesmo tempo eu não vivia o padrão. Eu não vivi nascer, crescer, faz parte de uma faculdade, foi mais ou menos o sonho do adolescente se realizando. Porque todo adolescente, ou ele quer ser um jogador de futebol famoso, ou ele quer ser, vamos colocar assim, um cantor, ou ele quer ser um surfista, né? E aconteceu comigo, eu fui ser o cantor. Na época eu fui ser o compositor. Com 16 anos eu estava compondo numa das maiores bandas de rock do Brasil, que estava no Globo de Ouro, inclusive uma música que é Essa é a casa do tal rock and roll. Então essa música, a letra era minha, mas eu só não podia tocar porque a ditadura militar não deixava. Só que eu fui viver um plano de sucesso e fama e abandonei estudos, tudo. Então é uma vida diferenciada, né? Eu não que sejam iguais às outras, mas são padronizadas dentro do que o pai e uma mãe já querem, que o filho nasça, faça o ginásio, não sei, agora é ensino médio, superior, isso, faça a sua faculdade e vá trabalhar. Não foi o que aconteceu comigo, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo com o rock. Mas entrei na loucura também da música. O rock deixou de ser um estilo de música e as pessoas confundiram muito isso. Depois dos anos 70, com Power Flower e aquela coisa toda. Ele chegou como um estilo de vida, mas que começou a produzir muita loucura e insanidade. Eu não digo nem loucura, insanidade e morte, né?
até na área sexual, o amor livre, toda aquela loucura, veio atingir muito forte a juventude aqui. Com a globalização hoje, a coisa é rápida, mas em 80 e pouco não tinha isso, internet, não tinha. Então, o que acontecia? Chegava com atraso aqui. O que acontecia lá nos anos 70, Woodstock e tudo, eu sei porque meu pai era americano, eu ia para Covington, Baton Rouge, o que acontecia lá, aqui chegava com muito atraso. Bem mais bem um atraso. Sem dúvida. Mas a loucura e a insanidade dessa época chegou com atraso, mas chegou quebrando. Chegou quebrando. Então houve muita rebeldia da parte da gente, como jovens, né? E isso gerou muita morte, e deu abertura, porque eu tinha uma busca de Deus muito grande desde pequeno. E eu li Aldous Huxley, Após Portas da Percepção, Siddhartha, e eu tinha sede de Deus e achava que usando a droga eu ia achar Deus, minha mente ia ficar aberta. Aí eu acabei me acostumando, aos 12 anos eu já comecei eu tinha uma tendência já ao alcoolismo, eu com 12 anos já comecei a beber e depois entrei na situação de dependência química, né, no álcool, depois todo tipo de medicamento neuroléptico, porque daí minha mãe tentava tratamentos, só que fazia o tratamento e eu descambava no álcool. Então isso foi gerando até os 38 anos uma loucura alucinante, mais de 14 internações. Eu acostumei com algo que eu rotulo como hospitalização. Eu saía, ficava bem 2, 3 meses, tal, caía, era o internado, entrava nos medicamentos psiquiátricos e tal, saía novamente, caía novamente, fazia um CD, alguma coisa, alguns programas e caía. Depois eu comecei a faltar e você vai decaindo, você vai perdendo a sanidade. E uma hora eu estava numa condição miserável mesmo, miserável. E assim você percebe, da maneira como você está me dizendo, que houve várias internações, 14, foram muitas. Ou mais. E ainda muito... com medicações, é praticamente sair de uma droga e entrar em outra droga. Porque a dependência, o corpo continua solicitando. É um malzinho combatendo um malzinho com malzão. Mas aqui, inclusive no Brasil, eu me acostumei a manipular as situações, os atendentes, tudo. No hospital eu já era brother. Então eu chegava e eu conseguia os medicamentos, eu subornava e havia toda uma situação que era a mesma coisa da rua. Só que eu estava lá dentro, era confortável para meus pais, né? E não confortável, eles eram codependentes. Era uma coisa suportável. Saber que eu estava protegido entre 4 paredes, entre 4 muros, dentro de uma psiquiatria ou de uma clínica terapêutica. E as suas internações começaram com que idade? Aos 14 anos. Aos 14 anos. E você chega a ficar, por exemplo, assim, um ano praticamente próximo de alguma das internações? Só nos Estados Unidos eu fiquei mais de um ano, porque lá não tem jeito. O tratamento um tratamento. Não, lá eu estava no drug abuse primeiro, mas depois eu falar em suicídio, eles me colocaram no pavilhão com... Especial, só com suicidas. Mas era pessoal do Vietnã. Então a parada era feia, era muito louco. Mas eles... eu era um menino, em 82, e minha irmã, em 82, não tinha também a informação do que o Brasil é. Então eles tinham ideia que aqui a gente era feiticeiro, de tribo, era muito louco. E lá a maioria são negros, né? 97% da população carcerária, essa psiquiatria, no caso lá de ex-combatentes, ela era carcerária. E são negros. E eu comecei, Deus me guardou muito. Chegou a ficar quanto tempo aí? 1 ano e pouco. Depois minha mãe foi me buscar. Mas nessa ala de psiquiatria? De psiquiatria. Aí eu comecei a dar aula de capoeira para eles, não aula, porque eu não sabia, mas eu comecei a ensinar eles a usar o pé. Aí eles me transferiram de Jacksonville, Louisiana, para Alexandria, um outro hospital no centro o Central Hospital, em Alexandria. Já sentiram que você já estava evoluindo? Não, que eu estava evoluindo não, que eu estava denegrindo. Por quê? Porque eu estava manipulando, eu estava causando situações dentro do hospital desconfortáveis. E os americanos, eles não são muito tolerantes com relação a você ficar manipulando e dissimulando as pessoas.
Então, quando eles viram que eu estava ajudando os caras a brigar, a ir contra os atendentes, eles falaram, não, esse cara vai sair daqui. Eu me lembro até hoje, era um médico costarriquenho, Dr. Monteiro. E ele falou, não, você não vai ficar aqui, Bruno. Era um velhinho, muito bravo. Ele falou, eu vou te mandar embora daqui. Eu vou dar o remédio que você quer, mas você vai embora. Aí meu tio, Paul Marechal, que mora em Covington, Louisiana, conseguiu um hospital para mim. Aí minha mãe depois foi lá, mas era mais uma galera, mais caminhoneira, mais uma galera black trunk. Mas o fato de você estar, eles jogarem com as pernas, não era intencional. Era Intencional? Era. Ah, então tinha que tirar mesmo. Era intencional, era. Eu achava que lá era que nem aqui, você ia manipulando. O adicto, ele é um manipulador em potencial. Sem dúvida. É em potencial, ele é um ator. E era isso que eu vivi. Eu vivi uma ilusão, eu vivi um pesadelo. Hoje, quando eu boto espiritualidade, eu quebro o anonimato dela em Jesus, porque é o cara que me deu a condição de ser livre. Eu não estou falando em religião. Religião é tosca. Eu falo abertamente. Estou falando em Jesus Cristo. Estou falando na doutrina sã, na parada que me faz pensar. Eu não fiquei bitolado, eu não cometi nenhum suicídio intelectual. Hoje a minha mente é clara com relação ao que eu quero viver. Né? Eu não sou manipulado nem levado por ventos de doutrina. Eu até questiono, porque eu tenho esse direito, eu sou livre, né? Mas eu obedeço o que a palavra de Deus diz. Eu me apaixonei por ela. Eu não vi no começo da minha recuperação, que eu fui a última clínica que eu fui, foi uma evangélica. Eu não vi em homens, né? Mas na palavra de Deus eu vi, quando Jesus falou, desde que o dia de amanhã cuide de si mesmo, basta cada dia com o seu mal, só por hoje. Só por hoje. Qual de vocês com as suas ansiedades pode sequer acrescentar o segundo no curso da sua vida? Pau! Quebrou minha perna. Parei, sentei e falei, eu vou orar. Eu não aceitei a palavra da Bíblia assim, eu não aceitei a evangelização assim. Foi sofrido. Foi e não foi. Foi porque... Para chegar onde você chegou. Quebrar a minha prepotência, a minha arrogância, a minha petulância foi. Mas a hora que eu resolvi ler o Sermão da Montanha, Mahatma Gandhi já falava, se vocês... O problema não é Jesus Cristo, eu aceito, eu não aceito os cristãos. Ele era um homem muito sábio. Então ele falou, se você ler o Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 8, e viver isso, brother, você é o homem mais feliz do universo. É verdade, as palavras de Jesus são vida. Eu perguntar para você assim, as drogas, você já disse que você praticamente aos 12 anos, por modelo do próprio irmão ou irmã, da família mesmo. Da própria família. Uhum. E assim, nesse movimento do rock, como você também coloca, isso te acentuou, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, como você falou, chegou-se antes. Aquele movimento todo mexeu com a sua cabeça, a droga fazia parte do estilo da tua vida, com a música, não dava para desconsiderar uma coisa da outra, ou estava ligada ao teu estilo que você tinha optado na sua juventude, o músico, o roqueiro? Aqui, hoje em dia, há pessoas que têm a coerência. Eu conheço pessoas que fazem o rock and roll, mas na época era o movimento e a ilusão de que você era um cara cabeça, você tinha que ter sido internado, você tinha que, sabe, o povo era internado. Jimi Hendrix morreu de overdose, o Jim Morrison, os maiores músicos. E isso, lógico, que influencia um adolescente. É lógico que uma juventude começa a comprar essa mentira, entendeu? E o rock and roll na época, hoje eu vejo um diferencial muito grande, porque o rock and roll é um estilo de música, não é um estilo de vida. Eu faço rock and roll para Deus. Foi Deus que criou tudo, né? Eu não preciso me descaracterizar e virar um robô, não. Agora eu sou livre para fazer o que eu quero. Realmente eu sou livre. Se eu quiser tocar MPB para Deus, eu toco. E não existe nada que não seja dele e dentro do limite dele. Mas nesse patamar humano de psique, há um bombardeio da mídia que me levou à loucura, à insanidade. Eu não digo loucura porque hoje em dia eu sou muito louco também, mas a insanidade, né?
A droga eu comprava uma ideia dos outros, porque a pior dependência, além da química, é a dependência da aprovação dos outros. Então, o sucesso é um tipo de adoração que você precisa, e você alimenta isso. E, no fim, um Kurt Cobain dá um tiro na boca, um outro se enforca. Por quê? Porque quando fecha a porta do quarto dele, acabou a razão de viver. Então, essa condição miserável... Você chegou a ela? Cheguei. Chegou fundo do poço? Cheguei pior. Eu já não cumpria nem minha agenda profissional, eu já não cumpria. Eu achava bonito faltar, deixar os caras falando. Você chegou a ficar fora da sua casa? Cheguei, eu ficava na rua, numa boca, ou em algum lugar, ou embaixo de um viaduto. Isso, lá ou lá e aqui? Não, lá não. Aqui? Lá não, aqui. Aqui. Lá não. Lá eu fiquei com as minhas irmãs nos Estados Unidos, elas moram ainda em Novo México, Albuquerque, e elas são muito gente fina. E eu não podia deixar elas viverem isso também comigo. Aí eu voltei para o Brasil, e aqui eu descambei. Aqui é mais... Lá não que seja diferente, aqui é mais... A droga ela é mais popular. Né? Lá ela é um glamourzão. É uma coisa... Eu conheço uma juventude lá que está se acabando também. Não é muito diferente. Não. A condição maligna ela está em todo lugar. E aqui você morou com quem? Com a sua família? Pai ou mãe? Pai e mãe. Depois eu morei sozinho uma época num apartamento da família, né? Aí que a casa caiu. Sozinho? Sozinho, era tudo que a doença queria? Era tudo que a doença estava afim. E você conheceu aí, foi a partir... Não, você estava casado já? Não. Não estava casado? Não, até os 40 anos, até os 44 anos eu não estava casado. Eu me prostituía muito, né? Assim, com mulheres. Eu não tinha algumas namoradas, mas o rock and roll também é de praxe você ser um prostituto. Instrumento. Um instrumentão. E aí, como é que você conheceu a sua esposa? Não, minha esposa já estava no Evangelho do Senhor Jesus. Eu me converti dentro de um centro de recuperação evangélica. Eu já tinha passado pela terapêutica, fiz todos os passos, estudei toda a literatura, Bob, o Bill, mas eu não conseguia me firmar. Eu não via na técnica, eu achava muito técnico, a parada eu ficava meio... E eu fui pego pelo espírito, é muito louco isso. Eu entrei no centro de recuperação que não tinha muitas técnicas. Aliás, os caras são muito loucos. Você fala na comunidade evangélica? Na comunidade evangélica. Porque são coisas espirituais, elas são loucas, para quem não conhece. Pô, eu entrava, os caras orando em línguas, e eu entrava num centro de recuperação, eu falava, esses caras surtaram feio, por que me trouxeram os caras aqui? Aí, com o tempo, eu fui entendendo essas coisas. Mas no dia, eu estava numa ressaca de 5 dias,